Veja só, para quem está assistindo o recorte, tá? A gente está gravando nesse momento. É importante momento. Contextualizar para o recorte, viu? É isso. Para quem está assistindo o recorte, a gente está nesse momento às 3h58 da manhã. Tá? Com 6 horas e 14 minutos de live. Exatamente. A gente está no ar há muito tempo, a gente acaba arrastando alguns debates. Vocês conhecem a gente, sabem que a gente se enrola nas próprias pernas em relação a temas e tempo. Mas aqui estamos nós, né, para fazer a sexta e penúltima análise dos melhores e piores do ano, né, do G7 do Nordeste. E o Ceará vem agora, a nossa ordem dos fatores foi justamente a ordem de colocação, né, no Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, com exceção de Santa Cruz, que a gente acabou puxando lá para a abertura, porque foi um ano muito atípico. Tá? O Ceará foi campeão cearense, no ano que o campeonato estadual valia muito, Fortaleza lutava pelo Hexa. O Ceará para nas quartas de final da Copa do Nordeste, mas a Copa do Nordeste ficou meio que segundo plano para o Ceará. Fez um jogo franco com o Sport, perdeu por 2-1 nas quartas de final na Arena. Foi um jogo digno do Ceará, mas para por ali. E naquele momento a gente não viu grandes consequências para aquela eliminação. Cai na terceira fase da Copa do Brasil e consegue uma recuperação, um sprint final de altíssima intensidade, de alta performance. Termina como um dos melhores times ali do recorte final do brasileiro. Tá? O trabalho de Léo Condé não foi um trabalho que chegou e revolucionou o Ceará. A reação ela veio aos poucos, ela veio passo a passo, recuperando um ponto ali, o jogo em casa, passando a vencer em casa. E no final das contas, toda essa matemática acabou recolocando o Ceará na Série A, com números bons, né, razoáveis para bons, na temporada, 55% de aproveitamento, são 27 jogos em 58 jogos, com 15 empates, 16 derrotas, 90 gols marcados, tá? 59 sofridos, um saldo de 31. Thiago Minhoca, o primeiro exercício aqui é justamente posicionar como a gente avalia o ano do Ceará. E vai ser um pouco do que foi o debate relacionado ao acesso do esporte, a Libertadores do Bahia. O fato de você chegar e ter o objetivo final concluído, naturalmente dá uma outra camada positiva para essa avaliação, né? Fred, assim, eu não quero dar primeiramente a nota, porque eu quero ir exemplificando duas situações do Ceará que eu acho bem importantes. Eu acho que há o trabalho do departamento de futebol, que para mim foi um trabalho muito difícil para o Ceará ter, né? Conseguiu ser campeão cearense, teve momentos ali com o Mancini, chegou ali numa coisa que não estava acontecendo. Algumas contratações que chegaram também não foram boas, tanto no começo da temporada, como algumas que aconteceram ali também no meio da temporada. Condé, mesmo, daqui a pouco a gente vai avaliar sobre ele, houve um momento de insistência em jogadores que não estavam bem, como é o caso do Matheus Felipe, o caso do Deluc, que a gente citou aqui muitas vezes. Mas o Ceará viveu um ano muito grave fora de campo, assim, muito grave mesmo, assim. O Ceará teve 3 transfer bans nessa temporada. O Ceará, o caso Barleta, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, né, ali nas piores situações, foi algo estarrecedor, assim, né, do clube ter gastado muito dinheiro, de perder esse jogador para um rival que está disputando com ele o acesso, que no caso foi o Sport. Então, assim, um dos maiores erros, já oriundo também de 2023, e que quando aconteceu esse caso do Barleta, foi, digamos que o Barleta ele representa vários casos, né? Porque depois foram vários outros nomes que apareceram também ao longo da temporada, cobrando o Ceará. Teve o problema também da casa de apostas, que acabou saindo. Essa reta final da temporada de 2024, com acusações em matérias, né? Claro que ainda está na fase de investigação, a gente não pode fazer nenhum tipo de julgamento. Então, assim, fora de campo do Ceará, e uma coisa que eu esqueci, o torcedor do Ceará chegou para esse ano acreditando que a questão exatamente do estatuto iria mudar para ele poder ser participante. Os dois lados, tanto a oposição como a situação, disseram que o sócio-torcedor não
não seria impedido de votar para esse ano, para a votação exatamente do presidente para essa temporada. E isso não aconteceu. Então, assim, muita coisa grave aconteceu no fora de campo do Ceará. Por isso que eu quero enaltecer muito o trabalho do departamento de futebol, pelo Haroldo e tudo mais, coisas que eu acho que já tem um pouco de spoiler do que a gente vai ter pela frente. Somando tudo isso, na minha concepção, está mais para o bom, mas não está exatamente no bom. Está abaixo do bom, certo? Está abaixo do bom. Essas coisas extra-campo do Ceará, para mim, foram muito graves, porque é como vocês citaram. Basta que o gol do Goiás não tivesse acontecido, o gol do Paulo Baia, sabe assim, a gente já está falando do Campeonato Cearense, de bater o Fortaleza, mas teria sido algo absurdo, né? Porque o Ceará atravessou uma temporada, assim, de muitos erros fora de campo. Então, eu considero ali entre o regular e o bom, na minha avaliação, porque, obviamente, a questão esportiva, ela tem um peso significativo até para dar uma situação melhor para o clube, muito importante, porque se ficasse mais um ano na Série B, ia ser muito difícil o Ceará montar a equipe de 2025. Então, foi bem importante esse acesso, né? O próprio título do Campeonato Cearense, da maneira que foi, né? Ganhando os pênaltis, sem perder nenhum dos clássicos, mas esse extra-campo é o que mais prejudica o Ceará não ter tido algo para o bom mesmo, para o excelente, tal, poderia ter tido. Embora o sentimento na reta final é um sentimento mais positivo, mas a gente não pode esquecer esses momentos ruins mesmo que o torcedor viveu com situações, né, que o clube teve extra-campo que foi bem grave, aliás, que o Ceará, acho que nenhum clube do Nordeste chegou a passar por momentos tão delicados extra-campo como o Ceará teve, na minha avaliação, assim. Não consigo, o Náutico teve problema e tudo mais, mas o Ceará teve uma escala muito alta, assim, de problemas, né? Eu acho que meio incomparável, assim, com os demais. É isso, Minhoca. E você trouxe um ponto, né, que a gente citou isso ali no Bahia. Pô, o ano do Bahia mais dependeu do Atlético Mineiro perder as duas finais, depende de queda de rendimento dos adversários, e por isso o oitavo lugar do Bahia a gente incorpora a Libertadores, dá todo o valor, mas faz ponderações. A gente fez isso pro Sport, no recorte anterior. O Sport, queira ou não, chegou na última rodada precisando de resultado. E o Ceará não só chegou na última rodada precisando de resultado, como não fez o seu papel na última rodada, né? Então, foi justamente esse resultado, que foi o gol do Paulo Baia, a vitória do Goiás sobre o Novo Horizontino, que define. Mas, queira ou não, o objetivo é concluído, e aí só em ter o objetivo final concluído, somado à importância do título estadual, já tem um posicionamento ali que direciona do regular para o bom. E foi importante, Minhoca, contextualizar que foi um ano de administração, foi um ano de condução muito difícil, né? A parte, um abraço da torcida espetacular, né? Porque a torcida... a enfim, torcida fez uma curva ali, né? Um abraço para o América ali no último jogo. Antes mesmo, né, Minhoca? Média, exato. de 28 Mas eu acho de mil maneira mais pessoas, simbólica o jogo do América. Média de 28 mil pessoas na segunda divisão. Dos 10 maiores públicos, 9 foram do Ceará. Né? Exatamente. E eu não sei como é que não foram os 10, né? Mas é porque o Paysandu na última rodada Paysandu entupiu o Castelão. Meteu a galerinha. O Mangueirão entupiu. Imagino que Cássio e Atos também concordem com essa postura. Não sei nem se Atos ainda está acordado. Tá ali, tá no positivo lá. Ele quer falar querendo sustentar o Náutico. A escolha dele, né? Thiago Minhoca. Existem 3 jogos listados como o grande jogo do Ceará na temporada. Eu acho que esses 3 jogos estão muito bem listados, por sinal. Bem listados. Tanto que eu tô até com dúvida aqui, viu? Exatamente, que eles trazem uma certa dificuldade. Eu gostei porque tanto do Fortaleza como do Ceará gerei dúvidas, né? Então, nesse caso, o do Ceará, eu coloquei Ceará e América, o jogo da penúltima rodada. Que é festa de acesso, né? Basicamente isso. A entrada do G4, né? A ultrapassagem, ela se dá aí, né? E tem o fato realmente, né, porque eu acho que hoje... A ultrapassagem foi contra o Botafogo, Fred. Foi uma rodada antes, isso. Aí, na verdade,
porque o Ceará fechava a rodada aí contra o América. Aquele jogo foi. Era só para comprovar que estaria no G4 dependendo só de si na última rodada. E esse jogo do América representa muito pelo que é a torcida do Ceará, sabe assim, a festa que foi feita nesse dia especificamente, né, a vitória, assim, não entra muito a atuação, não foi uma atuação grande, tão marcante assim, até porque foi um gol de pênalti e tudo mais, mas o Ceará nesse dia, de fato, o torcedor voltou a sentir esse orgulho valendo, assim, o peso da torcida pesou muito. A outra é aquela vitória gigantesca do Ceará sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. A grande atuação de Saulo, né? Saulo fazendo 3 gols e tal, colocando bola na trave. Esse também é um jogo que eu acho que para muita gente, esse é um jogo determinante porque o Ceará não tinha até então na Série B ganhado 3 vitórias seguidas. E esse era o jogo, assim, ó. Aquele cenário que o Fred desenhou, o Ceará com 5 vitórias na reta final. Esse era o jogo para dizer. E aí, vai conseguir a terceira vitória? E além de ter conseguido, venceu muito bem, goleando, numa grande atuação do Saulo também, assim, bem importante também nessa temporada, esse jogo para o acesso do Ceará. E claro, a final do Campeonato Cearense, né? Voltar a vencer depois de 5 anos, meu amigo, vendo ali o seu maior rival ser campeão e tendo a chance do hexacampeonato, ganhar nas penalidades, como até expliquei lá no contexto do Fortaleza. O Ceará chegou a perder as 2 primeiras cobranças. E aí, novamente, Richard, né, aparecendo determinante ali para dar o título ao Ceará, tal qual tinha sido na Copa do Nordeste do ano anterior. Então, são 3 jogos assim que eu tenho muita dúvida. Pode falar, Cássio. Para mim, assim, para melhorar esse cenário, eu acho que esse Ceará 4-1 no Botafogo, ele fica de lado porque ele tem muito mais peso em atuação do que o grande jogo. Um atleta específico, né? Performance, assim, vai mais para performance. Sobre o grande jogo, o do América, pelo recorde de público absoluto do Castelão e a quase comemoração pelo acesso que teve que ser ratificado lá em Campinas, mas para mim vai ser a final do Cearense, porque o resultado desse jogo, ele salvou uma parte da história do Ceará, pô. Se o Fortaleza é campeão, o Fortaleza seria hexacampeão, pô. Tipo, eu já vi, lembro até Léo aqui, o torcedor do Ceará também já perguntei. Pessoal, e como é que ficaria essas 5 estrelas dentro do escudo do Ceará? Não ficaria, porque foi o primeiro pente e tal. Meu irmão, seria diferente, bicho. Seria tipo, o Ceará tem 5 estrelas dentro do escudo e a maior sequência é do outro time. Assim, no presente. É assim, não, eu já vi muita gente, não tem nada a ver, beleza, não tem nada a ver porque não aconteceu. Se acontece, assim, é o tipo de zoação que eu acho que ia ser difícil sustentar. O Fortaleza teria a maior sequência da história do campeonato estadual, abriria 2 títulos de diferença sobre o Ceará, assim, dentro de um cenário onde o Fortaleza já vem sendo muito mais forte, seria um nível de domínio que ia ser chato para tirar. E na hora que o Ceará ganha, ele sustenta essas 5, na minha opinião, algum torcedor do Ceará tá falando merda aí, ia ficar de todo jeito, beleza, mas ao mesmo tempo é muito fácil falar uma coisa que não aconteceu. Na hora que o Ceará vence o campeonato e evita que isso aconteça, essas 5 estrelas não tem questionamento. Elas são o Fortaleza é penta e o Ceará é pentacampeão, pronto, e o Ceará valoriza o pentacampeonato tendo a maior sequência, está lá dentro do escudo do clube, e ainda retoma a hegemonia no ano que o Ceará, e assim, é muito difícil, aqui Pernambuco já teve algumas vezes também, com o Santa Cruz sobretudo, de você ganhar o estadual abaixo do rival. E isso que o Ceará fez em relação ao Fortaleza agora foi muito trabalhoso. Então, para mim, o grande jogo assim, até a escolha não é difícil não, tá? Uhum. Eu não sei se será. Tô dizendo, para mim, vendo daqui, eu acho que o grande jogo do Ceará é essa conquista do estadual. Até porque, por ser nos pênaltis, termina de exorcizar o Fantasma. O Ceará não ganha nada nos pênaltis. Aí ganha a Copa do Nordeste nos pênaltis, aí depois vai para uma decisão, disputa o estadual nos pênaltis e ganha também dessa forma. Aí acabou que o Ceará não ganha nada dos pênaltis. Os últimos 2 títulos foram assim. E com o Richard definido nos 2 e tal, enfim, acho que tem um peso muito grande. Eu tava realmente com uma certa dúvida, mas a minha tendência também era escolher a final do Cearense. Porque teve
Eu acho que, queira ou não, né, sempre a rivalidade, isso pesa muito assim, para o contexto mesmo, como a gente estava citando o caso do Vitória, né, contra o Bahia. Então, nesse caso específico, né, o fato de ter sido um jogo que podia valer o hexacampeonato do maior rival, você conseguir ainda terminar, principalmente esse contexto mesmo do que o clube via vivendo, né? Porque, queira ou não, tem isso, né? O que um está vivendo de positivo, como é o caso do Fortaleza, conseguindo várias campanhas aí, momentos memoráveis. Esse título do Ceará eu considero talvez o grande jogo, e é o que o torcedor talvez vai mais lembrar. Claro que ele vai lembrar do acesso, mas talvez a maior satisfação dele na temporada foi esse título do Cearense. Minhoca, só falando aqui, aqui no comentário, Felipe Vieira está dizendo que as 5 estrelas não são pelo Penta, seriam pelo um tetracampeonato do Ceará e mais o Norte-Nordeste 69. Felipe, não sei se quando o Ceará disse isso, pode dizer isso, mas no site do próprio Ceará, na aba de escudos, tem dizendo lá que o novo escudo alvinegro que ganha a data de fundação do clube, 1914, além das 5 estrelas que representam o pentacampeonato de 1915 a 1919. Está no site oficial do clube. E sobre o grande jogo do Ceará no ano, eu não tenho nenhuma discordância da escolha de vocês, sobretudo na argumentação de Cássio. Eu tenho uma divergência, e aí é justamente quando eu digo da argumentação de Cássio, de que tem uma margem de diferença considerável. Eu não acho tão considerável a diferença, não. Eu acho que Ceará e América foi um jogo gigantesco, tá? Porém, não foi o jogo do acesso. Faltavam pontos. Com acesso naquela noite, teria tido outro peso, naturalmente. Né? Exatamente. Faltavam pontos. E no roteiro que a Série B escreveu, a definição do acesso do Ceará está em Goiânia. Sem o Ceará estar jogando. Então, isso tira um peso. Mas a sequência reta final do Ceará na Série B, para mim, ela é o grande momento do clube na temporada e nos últimos anos. Desculpa, mas é porque a alergia realmente já me atacou brutalmente aqui. Ele é o maior recorte, é o melhor recorte do Ceará na temporada e nos últimos anos. E eu estava mais inclinado a votar que o grande jogo fosse um dos que representassem essa reta final, e os 2 que representam foram escolhidos por Minhoca. Mas o fato de ter tido um último capítulo, e o último capítulo não ter sido um capítulo com vitória do Ceará, tira um pouquinho de peso de Ceará 1, América 0. Tira um pouquinho de peso. Não se torna tão decisivo quanto até se comemorou que fosse, né? Pelo recorde de público, né, por tudo que a gente viu, eu consideraria muito esse jogo. Desconecta o teu microfone, Fred. Teu microfone desligou. Vou ajustar aqui. Pelo recorde de público, por tudo que aquele jogo representou, pelo crescimento do Ceará na hora certa, eu tinha meu voto desenhado para essa partida, mas ouvindo os argumentos, voltando a fita um pouco, entendendo que o Ceará conseguiu parar e ferir o Fortaleza no melhor momento da história do Fortaleza, e sem que o Ceará esteja no melhor momento da sua história, tem também uma simbologia muito grande. E como conseguiu acesso, como o ano é positivo, dá para olhar para o estadual valorizando ainda mais, tá? Porque se o ano tivesse um desfecho negativo, era muito difícil considerar qualquer coisa positiva. Então eu fecho com vocês, tá? Nessa final do Campeonato Cearense, que o Ceará consegue o título
nos pênaltis, tá? A melhor atuação, Minhoca tem uma tradição dele na melhor atuação, ele sempre coloca uma derrota ali no meio da melhor. Fica parecendo que não inverteram o placar, não, realmente foi 2-1 pro Bahia. É um clássico de Minhoca todos os anos. A derrota pro Bahia na Copa do Nordeste. Minhoca mas gosta aí desse jogo, já falou desse jogo várias vezes. De Ribeirão Preto. A vitória por 4-0 sobre o Vila e aí a goleada sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Cássio já deu o voto dele. Aí, eu também já voto dessa forma. Eu acho que ali é quando eu disse assim, veja só, eu estava numa condição de torcedor do esporte, torcendo pro Botafogo. Torcendo pro Ceará tropeçar. Quando o jogo começa, que eu disse, veja só. Não tem mais o que fazer. O Ceará subiu, a aceleração está muito grande, esse time não vai perder do América. Já era. Porque para mim foi uma prova de força muito grande naquela noite. Tá claro que muito individualizada em Saulo, mas uma prova de força que representa muito o momento. Meu voto e o de Cássio, né, já vão abertos em relação ao Ceará, mas a gente tem menos peso. Basta um voto de Minhoca divergente que já vai para o chão. Não, deixa eu até começar explicando essa... Dourado, né? Poder Supremo. Esse top 3 aí do jogo do Bahia. É bom lembrar que aí era o Bahia, meu amigo. O Bahia muito forte. Isso. Era o Bahia jogando pra caramba. E o Ceará ainda nem estava tão bem assim na temporada. E esse foi um jogo, quando você olha os melhores momentos, o Ceará, assim, jogou bem melhor do que o Bahia. A questão faltou ali, a questão da qualidade do elenco, mas foi uma atuação que me chamou muita atenção, assim, do quanto o time do Ceará poderia ter feito o resultado ali no contexto que ele acabou tendo. Então, assim, eu quis fazer essa menção porque eu achei uma grande atuação do Ceará, apesar de ter saído derrotado no detalhe ali da qualidade de um elenco para o outro. Esse jogo do Vila, por exemplo, porque aí eu tenho que contextualizar também. O Vila Nova era uma equipe que estava brigando por acesso aí. Só que a gente já citava nos nossos programas que, o Vila Nova é uma coisa em casa, o Vila Nova é outra coisa fora. Então, quando acontece esse 4-0, foi uma grande atuação do Ceará, e quando eu digo isso até de maneira coletiva mesmo, talvez até a melhor coletiva da temporada, em termos gerais, assim. Vários jogadores jogando muito bem. Mas eu também vou ficar com essa do Botafogo, porque apesar de ter ficado mais ressaltado na atuação do Saulo do que propriamente do time por completo, eu acho que, e aí daqui a pouco eu vou falar sobre ali no melhor jogador, que ele também vai aparecer, já dando um pouco de spoiler, né, o Saulo, eu acho que representa muito também um contexto que o torcedor do Ceará, e muitas vezes, pegou muito no pé dele. E na reta final, é só olhar o jogo do Guarani, na última rodada, o quanto a ausência do Saulo foi muito impactante, né? Poderia ter feito o efeito de não subir por conta da ausência dele. Então, esse foi o jogo, assim, que eu senti realmente que o Ceará teve aquela prevalência mesmo como time, né? E ainda daquilo que eu estava ressaltando, o Ceará precisava muito chegar para esse jogo e confirmar essa vitória, porque não conseguia, sempre tinha um empecilho para ter a terceira vitória consecutiva, e da maneira como foi, assim, realmente é daqueles jogos onde o Ceará conseguiu ter, né, principalmente na figura do Saulo, uma grande atuação, assim, uma das melhores. Assim, a gente até chegou a citar na época, né, que foi talvez uma das melhores da Série B. Claro, tem a do Lucas Lima ali na última rodada contra o Santos e tal. Não, sim, mas ali foi melhor. Veja só, individualmente no jogo só, aquilo ali foi absurdo, pô. É absurdo. Aquilo ali eu falei assim, parecia Cristiano Ronaldo jogando foi, pô. Juvenil, pô. Foi absurda a discrepância dele para os demais jogadores. Se o cara só vê aquele jogo, o cara diz, eu pago. Eu pago nesse aí. Eu pagava, tendo visto outros jogos também. Tá? Vamos pro outro lado da moeda, Minhoca, que são as derrotas ou resultados, né? No caso, assim, o pior resultado, o pior jogo e a pior atuação, tá? Vamos lá. A derrota mais pesada, né, do Ceará nessa temporada. Então, essa do Santos aí é todo o contexto do que aconteceu nesse dia, né? Porque não foi só perder para o Santos. Foi o Vila Nova ganhar, foi o Mirassol bater o CRB no Rei Pelé. Sabe assim, foi quando o Ceará faltava apenas 5 rodadas para acabar o campeonato. De novo, abria 5 pontos de distância para o G4. E aí era praticamente dizendo assim, fechou o G4, né? O G4 tá fechado.
E quando teve essa derrota para o Santos, foi uma derrota, sim. Tudo bem que teve o discurso, bora acreditar, mas ali, meu amigo, na reta final, faltando 5 rodadas, mesmo esse contexto que o Fred chegou a mencionar, não, a tabela é boa do Ceará, havia ainda uma desconfiança de que o Ceará pudesse ter essa sequência É porque positiva. o Ceará jogou bem contra o Santos, né? Do Santos, o Santos só fez ali a questão protocolar. Eu lembrei do jogo da Copa do Brasil, esse jogo dentro de casa, né? O Ceará tinha perdido lá contra o CRB, aliás, até um jogo que eu até coloquei ele na atuação, daqui a pouco eu vou citar sobre esse jogo, mas esse jogo dentro de casa, é bom lembrar, o Ceará já largou na terceira fase por ter sido campeão da Copa do Nordeste do ano passado, pegou até um bom adversário, se a gente for olhar assim em termos gerais, né? Já que o Ceará estava no segundo pote, e, aliás, estava no primeiro pote e pegou ali um adversário que, tudo bem, estava fazendo uma boa Copa do Nordeste ali simultaneamente, mas o Ceará foi eliminado e dentro de casa, perdeu muito dinheiro aí com a Copa do Brasil. Também foi uma derrota que teve muita crítica. Aliás, foi um momento até que o Mancini começou a ficar mais desgastado, tanto que foi culminar jogos depois na Série B, né? Naquele jogo que teve também contra o Sport, também aquele empate 0-0, o Sport esfacelado e ele não conseguiu vencer. E o jogo que foi contra o Curitiba. Esse jogo do Curitiba, ele tem vários componentes aí, que aliás, eu acho até que talvez seja o jogo mais pesado. Essa aí foi numa sequência que o Ceará teve. Ele perde para o Chapecoense e perde para o Curitiba. Isso, os dois jogos jogo ali. Também contra o Curitiba. Que distanciaram muito o Ceará do acesso, esses dois jogos. Não, e ainda perdeu o Richard. E o cara tinha que saber, é Bruno Ferreira agora até o final. Então, assim, foi uma sucessão. Foi na época que o Condé estava mantendo o Matheus Felipe, ainda de teimosia. Então, assim, foi o contexto do jogo para muita gente de tipo, não vai dar certo. Não vai dar certo da maneira que tá. O time sai fora de casa. Tem 6 pontos a disputar contra um adversário muito frágil, como era a Chapecoense, que não tinha ganhado um jogo sequer dentro de casa. E depois vai enfrentar o Curitiba, que estava ali meio da tabela, quase largando o campeonato. E soma 0 pontos. Esse jogo do Curitiba eu considero a pior derrota do Ceará. Em termos de sentimento da temporada, essa tenha sido, na minha avaliação, a pior. Eu concordo, viu, Minhoca? Eu concordo. Teria ali o jogo do Sport pelo drama, né? Do momento o que o gol sentimento sai, também mas foi bem doloroso. Né? Mas é porque são jogos do mesmo recorte, que é o recorte que acaba quando o goleiro bota fogo fora. E você trouxe aqui, que precisa vencer o jogo fora, Então, Chape, Curitiba, Santos e Sport, né? Esses 4 jogos aí, Sport Santos. Esses 4 jogos aí, o Ceará calculava que precisava de uma vitória para ter uma margem de erro na reta final. E essa vitória não veio, o Ceará acabou indo para a reta final basicamente sem nenhuma margem de erro, tá? Os exemplos que você trouxe, Minhoca, mostram que o Ceará não teve uma derrota acima de todas as outras, muito simbólica, que nunca vai ser esquecida. Essas derrotas vão ser esquecidas. Essas derrotas desse ano serão esquecidas. A do CRB, por exemplo, ela deu uma pesadinha, mas ela pesou muito mais para Mancini, entendeu? Isso. Porque, por exemplo, a derrota para o Sport na Copa do Nordeste, ali quando chegou, tinha acabado de ser campeão cearense, em cima do Fortaleza. Exatamente. O jogo do Sport era tipo assim, pô, dá para ter algo a mais ainda? Aí foi eliminado, meio que se aceitou ali. O sentimento não teve cobrança. Não teve cobrança ali naquele jogo. Foi. Então eu acho que é isso mesmo, tá, Minhoca? Eu acho que é o jogo do Curitiba mesmo. Porque foi o jogo. Ele tem um pouquinho. Ele não é o pior momento do Ceará na Série B, como foi o do Brusque. Em relação ao esporte. Mas quando se escolheu o Brusque, eu fui voto vencido. Para mim, a pior derrota do esporte não foi pro Brusque. Para mim, foi a pior atuação e não a pior derrota. Mas foi argumentado aqui que foi o fundo do poço do esporte na Série B. Não é o do Ceará, mas muita gente falou no chat, foi aquilo, você falou aqui também, o Sport caiu para a 11ª posição. E aqui, já no momento mais agudo do campeonato, o Ceará ficou muito longe do G4, com as derrotas na sequência para Chape e Curitiba. Né? Foi um momento que ficou a sensação de que, para subir, a remada teria que ser muito pesada, só que essa remada veio. E aí, como a remada veio, esse jogo muda um pouco
o contexto dele, você olhando, né, sob outra ótica. Se a gente tivesse aqui analisando o time que não subiu, essa derrota seria mais sentida, essa derrota seria muito mais muito mais cravada, né? Não só no ano, mas na história do clube. Aí a gente vai para a pior atuação. Fala. Não, rapidinho. Eu até cheguei a pensar em colocar o jogo do Sport também, o próprio jogo da Chape também, assim, mas acho que esses pesaram um pouco mais, assim. O sentimento pós-jogo. Eu usei muito do sentimento pós-jogo, sabe? Do que Isso. foi da E o maneira Curitiba como já estava ali entregue, né? Já estava no. Pioca, na pior atuação, né? Você traz a derrota contra a Chape. O Ceará jogou nada realmente ali contra a Chape, tá? Você traz a derrota para o CRB, né, no jogo de volta, e o empate em 2-2 com o ABC na Copa do Nordeste. Tá? Jogo da ida aí, só para lembrar. CRB e Ceará foi jogo de ida. CRB será jogo de ida. Eu fico pensando se a atuação contra o Guarani não entra um pouco nessa conta de pior atuação. Foi uma atuação ruim, concordo. Foi uma atuação assim. ruim. Não venceu o Guarani naquela última rodada. Aquela coisa, não houve uma consequência que subiu. Não houve, né? Exatamente. Mas assim, se não tivesse subido, ela talvez seria uma fortíssima candidata, aliás. Mas não é atuação? Não é atuação, né? Não mas assim, é porque foi um jogo. Ela não foi pavorosa também, né? Não foi uma atuação pavorosa, mas foi assim, muito não é que o Ceará fez tudo errado no jogo. O Ceará só não se impôs ao Guarani. Jogou de uma maneira como se fosse. Foi muito pior, Minhoca, foi muito pior do que esse Ceará 2-2 no ABC, que o Ceará teve um apagão. Não, Ceará e ABC, só para explicar o contexto. Ceará 2, ABC 2, o ABC poupou o time para jogar a final do Campeonato Potiguar. O Ceará abriu 2-0 nesse jogo. 2-0 em casa. Assim, sobrando. E ele tomou um empate inacreditável, assim, questão de 5 minutos. Assim, o time do ABC totalmente sem nenhum foco para a partida. E o Ceará tropeçou, tanto que isso já gerou uma pressão na época. Eu coloquei assim porque foi uma atuação. Eu lembro desse jogo, assim, o pós-jogo que eu achei inadmissível que o Ceará fez nesse duelo contra o ABC. Para mim foi uma das piores atuações. Famoso vacilo. Exato, assim, inexplicável, dentro de casa, Castelão e tal, 2-0, time reserva, acho que era o segundo, terceiro ali do ABC e ainda conseguiu tomar o empate. Esse jogo do CRB, do jogo da ida da Copa do Brasil, eu achei, assim, um descaso total do Mancini com a partida. Em nenhum momento o Ceará parecia se importar com o jogo. Em nenhum momento, assim. O jogo de ida, o CRB simplesmente jogou como se estivesse enfrentando qualquer time, assim. O Ceará parece que não se preocupou com a Copa do Brasil, o que foi, para mim, um prejuízo grande para o Ceará na temporada, não avançar de fase. E esse primeiro jogo, para mim, até saiu barato. Esse 1-0, o CRB foi bem melhor. O Ceará, acho que nem chutou na barra nesse dia. Foi um jogo paupérrimo, assim, em termos de inspiração. E, para mim, acho que comprometeu bem, até porque o CRB estava muito mais interessado no jogo. E esse jogo da Chape, talvez eu vou acabar escolhendo também ele. Eu acho esse jogo... porque, assim, é complicado. Na verdade, foi o jogo que eu mais me irritei com o Ceará, esse jogo da Chape. Muito embora, talvez o do CRB da Copa do Brasil, talvez tenha sido a pior atuação, porque aí tá mais atrelado ao Mancini. Esse jogo da Chape, pronto, eu não vou colocar o da Chape não, mas eu quero até explicar o da Chape. Eu acho que foi a maior teimosia do Condé desnecessária para o jogo. Vocês estavam citando lá o jogo do em relação a quê? Sport. A teimosia de determinadas peças. Assim, já eram 3, 4 jogos seguidos que se falavam muito. Matheus Felipe não tem mais condições de ser zagueiro e o capitão da equipe. Ele pagou para ver. É bom lembrar, o Ceará abriu o placar, a Chape sequer tinha ganhado dentro de casa, até agora na Série B. O Ceará abriu o placar e no próprio primeiro tempo o Ceará tomou uma virada no erro do Matheus Felipe. Aliás, até o Richard também falhou na jogada. E depois tomou uma virada ali já ainda... Eu tô lembrado, mas eu acho que foi tudo no primeiro tempo. Então, assim,
foi uma escolha desnecessária do Condé de querer bater no peito, e ele falava isso em entrevista, de que acreditava no jogador, e aí foi praticamente a gota, não foi a gota d'água que ele viu o jogo do Curitiba, né? Mas esse jogo, assim, eu não vou usar na mesma proporção do que foi o jogo do Brusque, certo? Do Sport. Mas o Ceará praticamente comprou a derrota. Não, me dá essa derrota aí que eu quero. Porque foi inadmissível essa derrota do Ceará para a Chape. Mas, dito isso, eu vou ficar com o jogo do CRB. Eu acho que o jogo do CRB foi um jogo onde realmente o Ceará não jogou nada. Nada. Um jogo realmente... Minhoca voltou nos 3, né? Minhoca voltou nos 3, eu acho. Não, centrão, Minhoca. Não, mas é porque... a argumentação Não, é porque o do Ceará ainda teve ali foi inadmissível tomar empate. Eu lembro o jogo do Maranhão com o Fortaleza, que eu acabei nem colocando, né? Mas esse do CRB foi um jogo que o Ceará não fez nada. O Ceará só ficou... E olha que teve vários outros jogos, né? O jogo contra o Brusque, que jogou fora lá, que o pessoal também não... Acho que até citou aqui no chat. Poderia ter entrado. O Ceará jogou muito mal o jogo do Brusque. Teve outros jogos também na temporada, mas esse do CRB pesou muito a Copa do Brasil na minha avaliação, essa eliminação. Pesa aí também por conta da atuação do primeiro jogo também, que eu achei muito, muito fraco. Thiago Minhoca, quer dizer que Saulo é o segundo e Lourenço o terceiro ou vice-versa? Porque, obviamente, Eric Puga é o melhor jogador do Ceará. Eric Puga é o melhor e Eric Puga melhor merecidamente. Sobras. Mas eu acho que o Saulo ele é um capítulo bem interessante, né? A gente fez uma análise da Série B, e na Série B, por exemplo, quando eu fui analisar o Saulo, eu coloquei ali como boa, não coloquei como ótimo e tal. Ele teve uma reta final bem importante. Mas quando eu coloquei ele no top 3, é muito na ideia do quanto o Saulo foi importante na temporada. Ele foi muito importante no título do Campeonato Cearense. Ele faz o gol na final, ele não bate um dos pênaltis, porque ele já tinha sido substituído. E em muitos momentos importantes da Série B, ele foi determinante. Muito importante também ali em gols importantíssimos, como esse que a gente citou, do 4-1 do Botafogo, na grande atuação da temporada, né? Lourenço foi mais regular, se a gente for falar assim. Conseguiu fazer várias funções, para mim foi um dos melhores jogadores do Ceará da temporada. Merecia também até receber aí um prêmio e tal, mas o Eric Puga, pelo que ele fez, assim, e não à toa, né, pela venda que o Ceará ainda vai fazer, ainda vai se confirmar, ainda não está fechado. O Eric Puga é o melhor jogador do Ceará. Assim, foi um jogador determinante em muitos momentos, começo da temporada. E quando o Condé chega, ele volta a crescer de novo, porque, como assim, tinha caído muito de rendimento. Puga aí merece realmente o prêmio do melhor jogador e disputa bem também para concorrer ali no melhor jogador do Nordeste. Destino deve ser o Bahia mesmo, Minhoca? O que está na dúvida ali é o que está em jogo, né? Que além do valor, aí envolve aí possíveis jogadores na negociação, mas a gente ainda vai ter que esperar aí mais tempo. É isso. Meu amigo Bruninho está ali na lista dos 3 piores. Eu coloquei já pensando em você. Ele tá na capa. A gente fez uma capa prévia do programa. Bruninho tá aquele capa, que jogou ali no outro clube. O Bruninho de sempre ali, que a turma caiu nessa conversa. Thalisson e Facundo Castro, tá? Thiago Minhoca, dos 3, qual foi o pior jogador do Ceará na temporada? Eu sei que pode ter gente falando, o Felipe Vieira acabou de falar aqui do Matheus Felipe e tal, alguém podia citar o Deluc e tal, mas é bom lembrar, o Matheus Felipe começou bem a temporada, fez um bom cearense, começou bem ali na Copa do Nordeste, não à toa entrou na seleção do Campeonato Cearense, mas realmente a Série B dele foi horrível, né? Horrível. Mas esses jogadores, para mim, foram jogadores piores. Assim. O Facundo Castro chegou com uma expectativa alta, o jogador com mais assistências lá no Campeonato Chileno, se eu não me engano, que ele estava disputando, e não deu certo. E não foi por falta de tentativa. Recebeu muitas oportunidades, não jogou nada bem. Bruninho, para mim, talvez o pior jogador de todos aí. Porque Thalisson foi muito mal, certo? No período que ele teve. Só que o Bruninho, eu acho que ele tem um agravante. Além pela bola que ele não jogou, houve momentos de extracampo dele, de soltar indiretinha ali nas redes sociais e tal, algo que o Ceará conseguiu resolver muito para essa temporada, e ele foi o único que fugiu desse tom. E, queira ou não, tinha uma expectativa e houve espaço para ele desenvolver, não à toa, Recalde, houve um momento que não estava tão bem, ele não aproveitou, e em vários jogos, quando ele entrava, e eu acho que foi contra o 13,
na Copa do Nordeste, ele fez assim, uma das partidas mais horrendas que eu vi. O Thalisson, o Cássio vai lembrar desse lance. Teve o Ceará e Ponte Preta no Castelão, o Ceará estava ganhando, estava 2-1 o jogo. E o Thalisson perde um gol, na sequência, a bola vem pela esquerda, a bola sobra, e Elvis chegava de frente para fazer o gol do empate. E se toma o empate, o Thalisson estava muito forte aqui, cara. Estava muito forte para ganhar esse prêmio de pior jogador, porque ele teria atrapalhado o acesso. Total. Veja só, tinha embarcado. Não, veja só. Tava falando não é 2 pontos aqui, não, o Minhoca. Ceará estaria na Série B. Todo astral, tinha embarcado ali. O gol que o Elvis perde é um absurdo. E a bola do Tyson lá na frente é de uma irresponsabilidade gigantesca. Qual a escolha, Minhoca? Eu fico com o Bruninho. E aí junta tudo. A contratação, a expectativa, a bola jogada, o extracampo, o Bruninho. E ainda teve uma discussão ali também, dentro de campo, num jogo especificamente. O pacote Bruninho todo foi um fracasso completo. O maior acerto do Ceará, o departamento de futebol, né, com Haroldo, Drubsky, Sanches e Ricardinho, a contratação de Condé, ou um treino aberto no PV no começo da temporada? Pelo amor de Deus, isso é contratação do Condé aí, pô. Eu sou o Condé assim, também. Treino aberto bateu a Timbuzone. Não, mas só para explicar o contexto aí. A Timbuzone ganhou ano passado, não foi? Porra, treino aberto, pô, eu morrendo de medo. Mas o do Norte vai ser feito também. Mas assim, o Ceará geralmente faz muito treino aberto assim antes de um clássico, geralmente assim, mas no CT. Esse treino aí foi aberto, que foi no PV, a primeira apresentação assim do elenco, né? E muitos jogadores citaram que esse primeiro abraço do torcedor foi determinante para essa sinergia torcida e elenco que, em 2023 e 2022, assim, era a torcida abraçando e o time pouco se lixando para esse abraço. Então, em vários momentos, isso foi, digamos, uma reclamação da torcida de que o elenco não comprava o Ceará, né? Comprava ali realmente à disposição. E nesse ano foi bem relevante. Mas o Ceará foi o porteiro. Porque abriu o portão para o treino. Mas assim, eu acho que a movimentação do Condé foi muito boa, certo? Muito boa. Mas eu acho que o departamento de futebol foi mais determinante acima de qualquer coisa. Isso tudo que eu vou citar daqui a pouco do maior erro, não é todo o departamento de futebol que consegue manter o foco do time, não. O Ceará teve um momento de uma desconfiança e tipo, quando começou a pipocar, tem gente do atual elenco que vai entrar na justiça contra o Ceará. E esses caras, o Haroldo, o Drubsky, o Sanches e o Ricardinho, conseguiram fechar esse elenco em muitos momentos delicadíssimos da temporada. Em muitos momentos. Quando o sócio não foi, enfim, o sócio torcedor, tipo, bate-boca, quando teve lá no dia da votação para a questão do sócio. E aí isso... Tudo se falava, isso vai respigar no desempenho dentro de campo. Isso vai afetar de como o jogador não sabe se vai receber o salário. Então, assim, todos esses problemas que o Ceará foi atravessando ao longo da temporada, problemas graves, esse quarteto, eu diria que foi fundamental para ter o foco dentro de campo, para conseguir o Campeonato Cearense e para conseguir ainda o acesso. Eu acho que sem esse quarteto, mesmo que o Condé tivesse chegado, se não tivesse o trabalho desses 4, eu acho que não teria acontecido o acesso e não teria conseguido o título. Eu acho que, para mim, foram as 4 pessoas mais importantes, com destaque até mais para o Haroldo, porque foi, obviamente, o diretor de futebol e que, em muitos momentos, até mesmo pela postura dele, e não à toa, e aí só para deixar bastante claro o porquê ainda disso. Quando termina a temporada, o que o torcedor estava mais na expectativa, além das contratações dos jogadores, o Haroldo vai continuar? O Haroldo vai continuar no departamento de futebol? Então, acho que para o Ceará, para o torcedor do Ceará, sabe assim, foi fundamental esse departamento. Sem esse departamento, era muito difícil imaginar que o Ceará teria conseguido o seu sucesso. Você já citou aí, Minhoca, elementos, né, do grande erro do Ceará na temporada, né? E aparecem na lista os 3 transfer bans, né, que o Ceará tomou. O caso Barleta, em que o Ceará fez um investimento para pagar o jogador, acaba utilizando pouquíssimo jogador. Tá? O jogador entra na justiça e cria todo o imbróglio que acaba com a ida dele para o esporte. Tá? E essa questão que o Ceará já debateu algumas vezes, a torcida cobra muito, os sócios torcedores cobram muito, mas o clube segue com as portas fechadas
para o voto dos sócios torcedores, Minhoca, desses três, o que pesa mais aí como o maior erro do Ceará na temporada? Cara, são 3 erros que eu considero absurdos, assim, sabe? Absurdo do Ceará. Para ter noção, esses 3 transfer ban, 2 é do Saulo Mineiro e um é do Wesley. Só para ter noção, assim, foi exatamente do Wesley, de tão absurdo que é. O do voto sócio-torcedor talvez tenha sido o momento mais vexatório do Ceará, assim, o dia da votação, sabe, assim, dedo na cara e grito e tal, assim, foi um episódio muito lamentável. O dia da votação, assim, da maneira como foi, e principalmente após essa votação, o próprio presidente, no caso João Paulo, ter falado que não, e vai acontecer o voto sócio-torcedor, vamos ter uma outra assembleia, e isso não aconteceu, o que foi um vexame para todos que fazem o Ceará, de uma maneira geral, mas acho que mais ainda para a situação, porque, queira ou não, ela ainda tem mais força interna lá dentro do Ceará, né? Tem a maioria, então isso pesou muito contra. Mas esse caso do Barleta, eu acho tão surreal, assim, de um jeito, que talvez pudesse até ficar mais potencializado ainda, se caso o Ceará não tivesse subido e o Sport tivesse subido. Porque foi muito dinheiro no Barleta. E foi muito dinheiro jogado fora. Porque, Exatamente. além de ter gastado todo o dinheiro, ou eu nem sei se pagou ainda, eu acho que deve estar pagando ainda, gerou todo o problema, porque aí foi, digamos, o fio que desencapou tudo, né? Que é quando veio tudo de imediato logo na sequência. E ainda o fato de ter ido para o esporte, sabe assim? Então, o caso Barleta é um dos piores erros assim que um clube pode cometer, pô. Você paga no jogador, você não paga para ter esse jogador, o jogador entra na justiça, ganha, você entrega para o rival e ainda você consegue a proeza de ter que continuar pagando para um cara que não é seu mais, entendeu? Nem dinheiro você conseguiu ter em cima do atleta. Então, é algo inacreditável, assim. Esse caso do Barleta foi inacreditável. Minhoca, 2 treinadores do Ceará na temporada, Mancini e Léo Condé, hora de dar uma nota ao trabalho de cada um deles. O Mancini eu vou dar uma nota 5. Isso, seria minha nota. Porque eu acho que eu sempre gostei da maneira dele se portar nas entrevistas. A forma como ele se comportou nos clássicos contra o Fortaleza, não... Porra, foi bem, não foi não? Foi. Eu acho que ele teve momentos de muita coerência. Só que houve, em certos momentos, um discurso sendo dito e, em alguns momentos, o time não entregando aquilo que ele próprio analisava. Eu falei, não está fazendo sentido, né? Se ele está analisando um problema que o time tem dentro de campo e não consegue resolver, né? Então não faz muito sentido estar apontando e não estar consertando esses erros. Mas ele deu oportunidades. O Jonathan, por exemplo, um jogador que teve oportunidade com ele. Eu acho que algumas escolhas que ele fez foi bem interessante ali no início. Ele começou a ver jogadores que estavam bem, por exemplo, quando o Irmer começou na Série B, ele utilizou ele como terceiro zagueiro, foi bem interessante também em certo momento. Então, para mim, o Mancini, e ainda, ele poderia até ganhar mais um meio ponto aí, porque foi responsável direto mesmo pelo acesso, né? Porque ele estava comandando o Goiás, né? Então, foi bem importante também nessa situação também. E Condé? O Condé eu vou dar uma nota... Estou pensando... Eu vou dar um 7. Porque eu acho que essa teimosia dele, muitas vezes, eu acho que ele, em alguns momentos, poderia ter trabalhado um pouco mais o elenco, sabe? A profundidade de elenco. E eram jogos, assim, que dava 40 do segundo tempo e o homem não tinha trocado ninguém. Então, assim, eu acho que essa teimosia... Eu nem coloco... Teve pessoal que falou assim que foi um pouco de teimosia. Não, eu acho que foi teimosia mesmo. Não acho que foi muito nem pouca, mas para mim foi uma teimosia desnecessária em alguns momentos que poderiam ter custado também o próprio acesso. Mas é um bom treinador, acho que realmente merece a continuidade, mas eu daria uma nota 7 para ele. Eu acho que fica de bom tamanho. Até assim, a gente fez o esporte há pouco, né? Proporcional ali ao trabalho de Pepa no esporte, tá? E a gestão, Minhoca? Gestão com muita turbulência, né, em 2024. Muito. Aí não tem... Reeleito, mas... Perceba que o maior erro são 3 coisas muito relacionadas à gestão. Não tem nada de campo. E aí, só fazendo aqui um dos pontos que eu acho que o João Paulo, o presidente, claro, o presidente, mas aí entra outros pontos da gestão, né?
o fato dele ter feito o departamento de futebol trabalhar de maneira sem nenhuma interferência, que ele poderia ter feito, por exemplo, eu acho que isso foi um ponto positivo, certo? Da gestão dele como presidente. Colocar pessoas mais capacitadas e deixar essas pessoas trabalhar sem ter nenhum tipo de interferência que pudesse ter. Mas, queira ou não, o João Paulo cometeu não só erros graves da gestão oriunda do ano passado, mas da maneira como ele arranhou demais a imagem do Ceará para fora, sabe assim, para o mercado. É só lembrar, a segunda janela do Ceará, o Ceará não pôde contratar porque estava com transfer ban e ele derruba a um dia de terminar a janela. E conseguiu contratar um goleiro, que era o Maicon Leite, lá o reserva do Vitória, entendeu? Assim, então, o que o Ceará passou em boa parte de dificuldades nessa temporada tem muito da gestão errada. Na minha avaliação, é uma nota 3 para a gestão, porque, claro, aliás, deixa eu até subir. Não, vou ficar no 3. Não, vou ficar no 4, vou ficar no 4. Porque, queira ou não, essa gestão também entra no departamento de futebol. Então, eu estaria sendo um pouco, também deixando um pouco de lado. Mas, queira ou não, um clube de futebol não pode ser gerido dessa maneira, com esses erros tão graves, da maneira como ele se pronunciava em muitos momentos, como lendo ali um papel, sabe assim, isso para a imagem do clube, e algumas entrevistas que ele deu, assim, bem lamentáveis, apesar de ter terminado até a temporada de uma maneira mais serena, um pouco mais tranquila. Vamos ver como é que vai ser a gestão dele aí no próximo triênio. Dessa forma, a gente fecha, né, a escolha dos melhores e piores do Ceará. Lembrando que você que está assistindo ao vivo, a gente vai fazer ainda, tá? Não nessa manhã, naturalmente, mas a gente vai fazer ainda a escolha dos melhores e piores da região, tá? Isso vai estar no ar, seja no videozinho, nos próximos dias, a gente coloca no ar o desfecho desse programa. Para você que está assistindo enquanto recorte, é a mesma coisa. Veja aí no feed se a gente já não tem a versão com a escolha regional, tirando aí os destaques que a gente escolheu clube por clube, tá?